Fala fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. O STJD surpreendeu o futebol brasileiro nesta semana com uma decisão que promete gerar repercussão nos próximos dias, principalmente entre torcedores e comentaristas apaixonados. O órgão determinou a devolução de 3 pontos ao Corinthians no Campeonato Brasileiro, provocando uma verdadeira avalanche de comentários, críticas e questionamentos sobre critérios, justiça esportiva e a influência de fatores externos em decisões que podem mudar completamente a tabela de classificação. É inevitável que esse tipo de medida desperte sentimentos conflitantes entre rivalidade, torcida e imprensa, porque mexe diretamente na expectativa de títulos, briga por vagas em competições internacionais e até na permanência de times na elite do futebol nacional. Alguns especialistas começaram a se debruçar sobre possíveis precedentes, enquanto analistas de arbitragem buscam interpretar se esta decisão pode abrir portas para situações semelhantes envolvendo outros clubes. Além disso, nas redes sociais, a repercussão é imediata. Memes, críticas e debates acalorados se espalharam de maneira quase viral, evidenciando a polarização que acompanha cada movimento de times grandes e decisões do Tribunal Esportivo. Torcedores rivais não perderam tempo em questionar a legitimidade do STJD, enquanto a nação corintiana tenta digerir a novidade e ao mesmo tempo comemorar o retorno dos pontos. Em meio a toda essa discussão, fica a sensação de que o futebol brasileiro está novamente no centro de uma polêmica que mistura regras, emoção e rivalidade intensa. A decisão do STJD não veio isolada, e especialistas apontam que ela se baseia em interpretações de regulamentos que nem sempre são claras, abrindo margem para debates e teorias sobre interesses internos e externos à entidade. A discussão vai muito além do simples retorno de pontos, porque mexe diretamente na credibilidade do campeonato e na confiança de clubes e torcedores nas regras que regem a competição. Há quem acredite que essa decisão possa impactar negociações futuras, contratações e estratégias dentro de campo, uma vez que times passam a perceber que situações administrativas podem influenciar resultados de maneira determinante. Além disso, a polêmica traz à tona questões sobre transparência, comunicação e como o STJD se posiciona frente a episódios semelhantes ocorridos no passado. Nas redes sociais, a reação é intensa e imediata. Hashtags relacionadas ao Corinthians, STJD e a devolução de pontos lideram tendências, enquanto torcedores rivais criticam a decisão e questionam possíveis favorecimentos. Jornalistas e comentaristas esportivos se debruçam sobre o assunto, tentando entender os impactos diretos e indiretos dessa medida, enquanto especulações sobre novas contestações começam a surgir. A atmosfera de tensão aumenta à medida que os clubes que poderiam ser afetados observam atentamente, analisando se devem seguir estratégias defensivas ou buscar recursos para proteger seus interesses. É evidente que a medida não se trata apenas de uma simples correção administrativa, mas sim de um episódio que acende discussões sobre justiça esportiva e rivalidade histórica. O momento escolhido pelo STJD para anunciar a devolução dos pontos é, por si só, motivo de comentários acalorados, porque ocorre em meio a uma fase decisiva do Brasileirão, quando cada ponto conta e as torcidas vivem à flor da pele a cada rodada. A política por trás do futebol, o timing das decisões e a repercussão mediática contribuem para transformar a medida em uma verdadeira bomba no cenário esportivo nacional. Muitos levantam questionamentos sobre se a decisão poderia ter sido antecipada ou postergada, e como isso influencia diretamente o desempenho psicológico dos jogadores e a postura de técnicos em jogos futuros. Além disso, a polêmica reforça o papel das redes sociais como espaço de debate intenso, onde cada opinião, cada meme e cada crítica se espalham rapidamente, moldando percepções sobre justiça e parcialidade. A reação de torcedores corintianos mistura comemoração, alívio e desconfiança, enquanto rivais intensificam provocações e análises de bastidores, tentando encontrar brechas para questionar a decisão. Para especialistas, a medida mostra como fatores fora do campo podem alterar dramaticamente o cenário esportivo, levantando debates sobre ética, imparcialidade e critérios utilizados pelo tribunal. É inegável que a decisão do STJD acendeu um debate que vai muito além de simples contagem de pontos, atingindo o coração da rivalidade e da emoção que envolve o Campeonato Brasileiro.
Enquanto a polêmica se espalha, surgem rumores sobre possíveis recursos de outros clubes que se sentiram prejudicados, o que pode prolongar a discussão e gerar efeitos em várias frentes, desde alterações na tabela até ajustes de estratégias internas. Advogados especializados em direito esportivo e dirigentes de clubes comentam discretamente nos bastidores, levantando hipóteses de novas contestações e possíveis desdobramentos judiciais que podem alterar ainda mais o panorama da competição. A repercussão midiática é imediata, com canais esportivos produzindo análises detalhadas, vídeos e podcasts discutindo cada nuance da decisão, ao mesmo tempo em que torcedores criam narrativas próprias, algumas carregadas de ironia e outras de indignação. O efeito psicológico nos jogadores também é citado, já que saber que pontos foram devolvidos após um julgamento administrativo pode impactar motivação, confiança e até comportamento dentro de campo, mudando a dinâmica de treinamentos e partidas futuras. O clima nos clubes rivais do Corinthians se torna tenso, pois precisam lidar com a possibilidade de verem suas posições ameaçadas por decisões externas. Especialistas em futebol afirmam que o episódio evidencia a fragilidade de certas interpretações regulatórias e a necessidade de maior clareza em regras e prazos, evitando polêmicas desnecessárias. Entre torcedores, o debate acirrado nas redes sociais demonstra que a emoção, a paixão e a rivalidade são elementos permanentes do futebol brasileiro, e cada decisão administrativa reverbera de maneira intensa e imediata. A narrativa construída em torno dessa decisão do STJD mistura fatos, interpretações e especulações, criando um cenário ideal para discussões acaloradas e teorias de bastidores, como se cada comentário nas redes sociais fosse parte de um enredo complexo. Jornalistas esportivos exploram cada detalhe, desde possíveis influências de dirigentes até o impacto em negociações futuras, enquanto analistas tentam prever o efeito da devolução dos pontos no restante do campeonato. A mídia, ávida por cliques e engajamento, contribui para amplificar o rumor, reforçando a sensação de que o Corinthians recebeu um benefício extraordinário e que o STJD possui um papel central nesse imbróglio. Torcedores rivais questionam a legitimidade da decisão, especulando sobre interesses ocultos, enquanto corintianos se dividem entre celebrar a conquista e desconfiar do efeito colateral de tanta exposição midiática. As redes sociais se tornam palco de debates intermináveis, memes provocativos e análises técnicas, mostrando como uma decisão administrativa pode gerar repercussão comparável a resultados de campo. A tensão aumenta com o avanço das rodadas, porque a devolução de pontos altera estratégias e prioridades de clubes que buscam classificação para Libertadores ou evitar rebaixamento. É possível observar que o episódio evidencia a complexidade do futebol brasileiro, onde decisões fora do campo se tornam tão decisivas quanto o desempenho dentro dele, moldando emoções, rivalidades e narrativas que alimentam a paixão nacional pelo esporte. Especialistas apontam que a decisão também abre precedente para casos futuros, levantando discussões sobre regras, prazos e transparência, ao mesmo tempo em que desafia clubes a estarem atentos não apenas ao desempenho esportivo, mas também às interpretações administrativas que podem afetar seus resultados. A complexidade jurídica do caso é comentada por advogados de clubes e profissionais de mídia esportiva, que destacam a importância de compreender os fundamentos da decisão, a argumentação utilizada pelo STJD e como ela pode influenciar decisões similares em outros contextos. A repercussão política e institucional não é menor, porque clubes históricos observam com atenção e alguns já sinalizam interesse em revisar casos próprios, buscando proteger pontos que possam ser contestados. Enquanto isso, a torcida corintiana celebra a vitória fora de campo, mas entende que cada conquista administrativa também carrega a responsabilidade e atenção às próximas rodadas. A polêmica se espalha para programas de debate esportivo, podcasts e colunas especializadas, reforçando a sensação de que decisões judiciais podem ter impacto tão significativo quanto uma vitória no clássico. É inegável que o episódio ganhou proporções de fenômeno midiático, mobilizando emoções, opiniões e torcidas de maneira intensa, mostrando que o futebol brasileiro é terreno fértil para polêmicas e debates acalorados. O impacto nos bastidores do futebol é profundo, porque a devolução de pontos altera não apenas a tabela, mas também negociações contratuais, planejamentos estratégicos e expectativas de patrocinadores, que observam de perto o comportamento do STJD e os reflexos da decisão sobre o campeonato.
O clima entre clubes rivais do Corinthians é de apreensão, com dirigentes analisando possíveis recursos e planejando ações para proteger seus interesses, enquanto técnicos ajustam estratégias levando em conta o efeito psicológico da decisão sobre seus jogadores. A imprensa acompanha cada movimento, cada declaração e cada rumor, ampliando a narrativa de que o episódio é mais do que uma simples correção administrativa, sendo um verdadeiro terremoto no cenário esportivo nacional. Nas redes sociais, a reação se divide entre celebração, indignação e especulação, com torcedores criando histórias alternativas, questionando a imparcialidade do STJD e comentando possíveis repercussões futuras. O episódio serve como exemplo de como decisões externas ao campo podem transformar completamente o futebol, influenciando não apenas resultados, mas também rivalidades, narrativas midiáticas e comportamento de torcedores. A polêmica tende a se prolongar nas próximas semanas, pois cada rodada do Brasileirão poderá ser analisada à luz dessa decisão, e cada novo jogo será interpretado à luz de uma possível influência administrativa. O Corinthians, por sua vez, precisa lidar com a pressão de que a devolução de pontos aumenta expectativas, não apenas da torcida, mas de toda a mídia esportiva, que passa a observar cada passo do clube com atenção redobrada. Jogadores, comissão técnica e diretoria entram em um novo patamar de visibilidade, porque cada resultado agora será interpretado sob a lente de um episódio que já se tornou histórico. A narrativa construída em torno do STJD e da devolução de pontos transforma o clube em protagonista de debates, análises e especulações, criando uma situação de extrema pressão e expectativa. Enquanto isso, rivais continuam a questionar, provocar e analisar cada detalhe do episódio, reforçando rivalidades e polarizando opiniões em canais de mídia, redes sociais e rodas de debate esportivo. Especialistas destacam que o episódio serve como alerta para todos os clubes, mostrando que futebol moderno envolve não apenas desempenho em campo, mas também compreensão de regras, regulamentos e decisões judiciais que podem mudar completamente cenários de competição. O episódio do STJD, sem dúvida, se tornará referência em discussões sobre justiça esportiva, rivalidade e influência administrativa no futebol, gerando repercussão intensa nos próximos meses, e transformando cada rodada do Brasileirão em potencial foco de debates, memes e teorias de bastidores, com emoção, drama e polêmica garantidos para a torcida. O efeito da decisão do STJD sobre o Corinthians começa a se espalhar como um incêndio pelo cenário do futebol brasileiro, e não demora para que rumores sobre bastidores e possíveis manobras estratégicas tomem força, principalmente entre torcedores rivais e comentaristas esportivos que tentam decifrar cada movimento do tribunal e do clube. Nos bastidores, fontes próximas a outros clubes já comentam sobre a possibilidade de novas contestações, alegando que o precedente aberto pela devolução de pontos pode ser interpretado de maneiras que favoreçam ou prejudiquem equipes dependendo do momento em que ocorrem situações semelhantes. É curioso notar que a reação da imprensa e das redes sociais cria um efeito multiplicador, em que cada opinião, análise ou meme sobre a decisão do STJD aumenta a pressão sobre todos os envolvidos, incluindo dirigentes, jogadores e a própria entidade que tomou a decisão. Para o Corinthians, essa tensão pode se transformar em desafio motivacional ou em tensão adicional, dependendo de como o time e a comissão técnica lidam com a narrativa construída na mídia. A torcida corintiana celebra, mas também se prepara para defender o clube das críticas e provocações que se multiplicam, enquanto rivais não perdem tempo em questionar a legalidade, a moralidade e a justiça do processo que devolveu os pontos, transformando cada rodada futura do Brasileirão em uma arena de tensão, rivalidade e especulação permanente. Especialistas em direito esportivo e profissionais da comunicação esportiva já começaram a dissecar cada linha do acórdão do STJD, buscando encontrar falhas, inconsistências ou pontos que possam servir de argumento para futuras contestações ou discussões públicas, transformando a decisão em um case de estudo que ultrapassa o campo e alcança aspectos administrativos, jurídicos e midiáticos. O efeito psicológico sobre os jogadores é outro fator comentado, porque saber que pontos foram concedidos após análise administrativa pode gerar sensação de alívio, mas também aumentar a pressão para justificar a vantagem em campo, afetando o desempenho, concentração e postura tática. Além disso, a repercussão política e institucional dentro do futebol se torna evidente, com clubes observando o impacto da decisão sobre a credibilidade do STJD e a segurança jurídica de futuras decisões.
As redes sociais, por sua vez, são palco de debates acalorados, provocações e teorias conspiratórias que alimentam ainda mais a narrativa de que o futebol brasileiro está em um momento de instabilidade regulatória, e que cada ponto, cada decisão e cada julgamento podem gerar consequências profundas para o campeonato, para os clubes e para a emoção dos torcedores, reforçando o caráter imprevisível e controverso do Brasileirão. O timing da decisão também se torna alvo de especulações e rumores, porque ocorre em uma fase decisiva do campeonato, quando cada ponto tem impacto direto na briga pelo título, na classificação para competições internacionais e na luta contra o rebaixamento. Alguns analistas levantam a hipótese de que a comunicação e o momento escolhido pelo STJD poderiam ter sido estratégicos, intensificando a repercussão e aumentando a pressão sobre clubes, torcedores e a própria mídia esportiva. A combinação de fatores esportivos, administrativos e midiáticos transforma a decisão em um fenômeno de ampla atenção, em que cada narrativa criada, cada comentário feito e cada análise publicada contribui para reforçar a sensação de polêmica e instabilidade. Para o Corinthians, o retorno dos pontos significa alívio imediato, mas também gera expectativa intensa, porque o clube precisa mostrar em campo que merece a vantagem conquistada fora dele. Entre os rivais, a reação é de indignação, provocação e especulação sobre possíveis irregularidades, criando um clima de tensão que promete se estender pelas próximas rodadas. A repercussão midiática, nesse contexto, funciona como amplificador de emoções e opiniões, tornando cada jogo, cada resultado e cada decisão administrativa parte de uma narrativa que mistura rivalidade histórica, paixão e polêmica intensa, transformando o campeonato em um terreno fértil para teorias de bastidores e debates intermináveis. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Enquanto isso, rumores sobre bastidores e articulações discretas nos clubes começam a circular, sugerindo que dirigentes já estudam estratégias para proteger seus interesses em casos semelhantes, evitando surpresas e preparando respostas rápidas a possíveis decisões futuras do STJD. A decisão também provoca debate sobre transparência, imparcialidade e critérios utilizados, levantando questões sobre como o tribunal comunica e fundamenta suas medidas e sobre como clubes, torcedores e a mídia interpretam cada passo. Para especialistas, a polêmica evidencia a necessidade de clareza regulatória e de procedimentos bem definidos, capazes de reduzir ambiguidades e minimizar especulações. Embora seja evidente que a paixão e a rivalidade no futebol brasileiro sempre encontrarão formas de intensificar o drama. Entre torcedores, a mistura de comemoração, desconfiança e provocação cria um ambiente de debate constante, em que cada rodada é analisada sob a lente da decisão administrativa, e cada resultado ganha um significado adicional, transformando jogos futuros em episódios carregados de tensão, expectativa e emoção. A narrativa construída em torno do episódio do STJD reforça que, no futebol brasileiro, decisões fora do campo podem ter impacto tão grande quanto os gols marcados dentro dele, e que rivalidade, emoção e polêmica caminham lado a lado, alimentando discussões intermináveis e gerando repercussão intensa. A repercussão midiática também tem efeito sobre a imagem pública do STJD, que se vê no centro de um debate acalorado sobre justiça esportiva, imparcialidade e legitimidade de suas decisões. Cada análise publicada, cada programa de debate ou cada podcast contribui para moldar a percepção do público, enquanto torcedores criam narrativas alternativas, compartilham memes provocativos e questionam a moralidade e a consistência do tribunal. Para o Corinthians, isso significa não apenas aproveitar os pontos devolvidos, mas também lidar com a atenção constante da mídia, rivalidade intensificada e pressão para que o desempenho dentro de campo corresponda ao resultado administrativo. Especialistas afirmam que o episódio se tornará referência em discussões sobre justiça esportiva no Brasil, abrindo precedentes e servindo de alerta para clubes e torcedores sobre como decisões administrativas podem alterar dramaticamente o cenário competitivo, emocional e estratégico do futebol, tornando cada rodada futura uma oportunidade de debate, reflexão e especulação. A tensão entre emoção, paixão e racionalidade aumenta, enquanto o Brasileirão se transforma em palco de polêmicas, narrativas midiáticas e rivalidades históricas que prometem marcar a temporada. Nos bastidores,
Rumores sobre possíveis recursos de clubes rivais e estratégias de defesa se intensificam, sugerindo que o episódio do STJD ainda terá desdobramentos que podem impactar diretamente a tabela, a classificação para a Libertadores, a briga contra o rebaixamento e até negociações futuras envolvendo contratos e transferências. Advogados, dirigentes e profissionais do futebol acompanham cada movimento, analisando como o precedente pode ser aplicado ou contestado, enquanto a torcida corintiana vive um misto de comemoração e expectativa, sabendo que cada vitória dentro de campo agora será interpretada com o peso de uma decisão administrativa recente. A combinação de fatores esportivos, administrativos e midiáticos reforça o clima de incerteza e rivalidade, tornando o campeonato ainda mais imprevisível e emocionante. As redes sociais, memes e debates online contribuem para alimentar a sensação de que o futebol brasileiro está novamente mergulhado em uma polêmica de grande proporção, e que cada rodada será acompanhada não apenas pelo desempenho dos jogadores, mas também pelas repercussões do episódio do STJD. Especialistas destacam que o impacto psicológico da decisão do STJD sobre jogadores, técnicos e torcedores é significativo, porque transforma cada jogo em uma oportunidade de justificar ou contestar resultados fora de campo. O clima nos clubes rivais do Corinthians torna-se tenso, com análises constantes sobre como se posicionar frente a decisões administrativas e sobre como proteger pontos ou interesses em situações semelhantes. A narrativa construída nas redes sociais, na mídia e nos bastidores é intensa, alimentando rivalidades, provocações e debates intermináveis sobre justiça, imparcialidade e influência externa no futebol. Para o Corinthians, cada vitória dentro de campo passa a ter um significado duplo, não apenas confirmar a qualidade esportiva, mas também legitimar a vantagem obtida por decisão administrativa, reforçando a pressão sobre jogadores, comissão técnica e diretoria. Enquanto isso, rivais e especialistas analisam, questionam e especulam, tornando cada rodada uma oportunidade de debate acalorado e de teorias de bastidores que garantem emoção, tensão e repercussão intensa. A decisão do STJD, portanto, se transforma em um verdadeiro fenômeno que vai muito além da devolução de pontos, atingindo rivalidades históricas, expectativas de torcedores e a própria credibilidade do campeonato. A combinação de emoção, drama, especulação e análise jurídica cria um cenário em que cada rodada se torna palco de debates, memes, provocações e repercussões midiáticas, intensificando a paixão pelo futebol brasileiro e tornando a temporada do Brasileirão um verdadeiro espetáculo de rivalidade, polêmica e narrativa contínua. Torcedores, jogadores, dirigentes e jornalistas passam a viver cada partida com um olhar diferenciado, sempre atentos ao impacto das decisões administrativas, enquanto rumores sobre bastidores, estratégias e possíveis recursos continuam a circular, garantindo que a polêmica siga viva por semanas, meses e possivelmente até anos. O episódio evidencia que, no futebol nacional, rivalidade, emoção e polêmica caminham lado a lado, transformando cada decisão do STJD em história, cada ponto em motivo de debate e cada rodada em espetáculo de tensão, paixão e repercussão interminável. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!